Bom, vamos falar um pouquinho sobre benfeitorias, né? A realização de benfeitorias no imóvel. E esse tema está regulado a partir do artigo 35 da Lei de Locações, que é a Lei 8245 de 91. E o artigo 35 ele fala assim para a gente, ó, salvo expressa disposição contratual em contrário, ou seja, o contrato pode prever diferente, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. No artigo 36, a lei diz: as benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que a sua retirada não afete a estrutura e substância do imóvel. Então, são apenas 2 artigos na lei que tratam sobre o tema benfeitorias, só que desses 2 artigos a gente extrai um caminhão de informações, né? Primeira coisa que você tem que fazer na gestão do contrato de locação, quando houver o caso da necessidade de realização de benfeitorias, é identificar se você está diante de uma benfeitoria necessária, útil ou voluptuária. E aí, vamos lá. O que é uma benfeitoria necessária? Benfeitoria necessária é aquela que, via de regra, interessa a estrutura do imóvel. Por exemplo, colunas, vigas, encanamento, eletricidade, parte interna dos tubos elétricos, dos tubos de água que estão nas paredes. Isso interessa a estrutura do imóvel. As benfeitorias úteis são aquelas que trazem, via de regra, alguma utilidade para o imóvel. Por exemplo, você colocar uma piscina, apesar de opiniões contrárias, inclusive a minha, né? Piscina eu acho que são 2 alegrias, quando coloca e quando tampa ela com terra, mas, via de regra, entende-se que as piscinas seriam benfeitorias úteis, trazem uma utilidade ao imóvel, né? Não interessam a estrutura, porque o imóvel ele fica erguido, ele consegue subsistir sem uma piscina, mas ela traz uma utilidade a mais. E as benfeitorias voluptuárias são aquelas que nem interessam a estrutura do imóvel, nem trazem uma utilidade, elas só trazem um embelezamento para o imóvel. Por exemplo, trocar o piso de cerâmica por um piso de porcelanato ou por mármore Carrara. É algo que vai trazer um embelezamento, mas que não é essencial ao imóvel, porque você consegue utilizar o imóvel tendo um piso de cerâmica normal ou até sem piso. Se estiver no contrapiso ali, você vai utilizar. Então, as benfeitorias voluptuárias, elas trazem embelezamento ao bem. Então, a primeira distinção que você tem que fazer é identificar o tipo de benfeitoria que você está diante. Isso é o básico. Aí você vai identificando a benfeitoria, você vai passar a analisar de quem é a responsabilidade pela sua realização. Qual vai ser a regra? Benfeitorias necessárias, via de regra, obrigação do locador. As úteis, desde que autorizadas, podem ser realizadas pelo locatário, e as voluptuárias também necessitam de autorização. O que pega mais no teu dia a dia? O que você vai se confrontar de problemas que você vai ter que resolver? A maioria dos contratos de locação, quando tratam das benfeitorias, e isso é perfeitamente viável, tá? Vai depender de entendimento entre o locador e o locatário. Geralmente, os contratos de locação vêm trazendo o seguinte, que não importa o tipo de benfeitoria, o locatário tem que pedir autorização do locador se ele próprio for realizar. As necessárias, a gente sabe que a obrigação é do locador e o locatário, inclusive, não pode se negar com que o locador as execute. Mas qual a cláusula que geralmente se coloca nos contratos? Que ainda que as benfeitorias sejam necessárias, úteis ou voluptuárias, se realizadas pelo locatário, não geram indenização. Ah, Rafael, isso é possível? Porque você viu aí, você leu no artigo 35, que trata só das necessárias e das úteis, que salvo disposição expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias, ainda que não autorizadas, bem como as úteis, serão indenizáveis. Mas, como o próprio artigo 35 diz, salvo expressa disposição em contrato. Ou seja, o contrato pode prever diferente. O contrato ele pode, como a maioria dos contratos prevêem, que as benfeitorias sejam necessárias, úteis ou voluptuárias,
uma vez realizadas pelo locatário, não geram para ele direito à indenização e nem direito de retenção por essas benfeitorias. Tá? Essa cláusula ela não é ilegal, ela é perfeitamente possível. A jurisprudência entende que ela não viola a lei de locações em momento algum e é uma mera disposição do locatário em não receber uma indenização por aquele valor que ele investiu no imóvel. É uma liberalidade dele. Ele poderia não concordar com essa cláusula. Daí a importância de que na assinatura do contrato pelo locatário, porque via de regra o locador você já teve contato anterior e já explicou os desdobramentos daquele contrato de locação, daí a importância de você, quando o locatário e o fiador, se for o caso de um contrato segurado por fiança, estiverem diante de você para assinar o contrato, você explicar cláusula por cláusula. Quando chegar nessa cláusula das benfeitorias, você vai fazer uma cláusula, vai escrever uma cláusula específica tratando das benfeitorias no teu contrato. Você explicar a natureza de cada tipo de benfeitoria que pode ser realizada no imóvel e se elas serão indenizáveis ou não. Porque pode ser que o locatário diga, não, as benfeitorias necessárias eu não abro mão de que sejam indenizáveis. Se o locador concordar com essa negociação, altera-se o contrato sem problema. E você fala, Rafael, mas o contrato pode ser alterado porque o locatário não concorda com alguma cláusula, por exemplo, essa da indenização de benfeitorias? Sim. Todas as cláusulas do contrato de locação elas podem ser negociadas, porque o contrato de locação ele não é um contrato de adesão, ele é um contrato consensual e requer bilateralidade. Ele o locatário não adere a ele, ou ele aceita aquilo ali e acabou, como é, por exemplo, num cartão de crédito, numa operadora de telefonia. O locatário ele pode e deve discutir e pedir esclarecimento das cláusulas que lhe causarem algum tipo de confusão, de engano, que ele efetivamente não saiba e não é obrigado a saber os termos técnicos que são utilizados ali no contrato. Então, daí a importância de você sempre explicar tudo ao locatário e ao locador, via de regra, você já explicou antes, né? Nós, como corretores de imóveis, temos essa obrigação, e isso está lá no Código Civil, no artigo 723, que diz que nós temos que agir com diligência e prudência. E, pelo 422 do Código Civil, sempre devemos agir com boa-fé objetiva. E você explicar as cláusulas do contrato para ambas as partes é você implementar na prática a boa-fé objetiva. Perfeito? Então, fica mais essa dica aí.